Com o dom da fortaleza, podemos enfrentar as tentações do mal que nos levam a pecar. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e esse é o podcast Jovem Cristão. Na vida cristã, enfrentamos obstáculos numerosos, alguns vindos até de fora da vida cristã e outros do nosso íntimo ou das nossas paixões. A vida cristã, ela necessariamente deve ser e ter um grau de vida com vitórias. Vitórias sobre o quê? Vitórias sobre o domínio sobre nós mesmos. O cristão, ele tem de aprender, nós como cristãos, temos de aprender a dominar a nós mesmos. A vida cristã, ela exige um heroísmo maior, que é fazer a vontade de Deus. Só que fazer a vontade de Deus, ela impõe riscos. E aí, quais são os riscos? São riscos de perder amigos, de perder bens ou até de perder a saúde. A gente pode tirar como exemplo a vida dos mártires que santificaram a própria vida por amor a Deus. Não é em vão que Deus vem em ajuda de nossa fraqueza com o seu dom de fortaleza. Na carta aos Romanos, São Paulo diz: "Não entendo o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita." A gente pode conferir lá em Romanos 7, do 15 ao 20. Sabemos bem que Cristo nos libertou do pecado e da morte por sua morte e ressurreição. Mas as sequelas do pecado original, elas continuam em nossa natureza. Então, temos de lutar com a graça de Deus para vencer o pecado. O Catecismo da Igreja Católica, ela nos diz o seguinte: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequência pior para o próprio pecador e para a Igreja e para o mundo inteiro. Lá no Catecismo da Igreja, no número 1489, podemos encontrar essa parte. Então, para podermos enfrentar as tentações do mal que nos levam a pecar, o Espírito Santo nos fortalece com o dom da fortaleza. Só que é preciso coragem para enfrentar o pecado. A vida cristã, ela exige isso de nós. É a partir da grandeza e da coragem que o Espírito Santo nos concede o dom da fortaleza. O dom da fortaleza nem sempre consiste em realizar grandes feitos admirados pelo público, mas implica paciência, perseverança, coragem, renúncia, sacrifício e tantos outros pontos. Então, pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo, ele nos dá não apenas as forças humanas que podemos alcançar, mas também ele nos dá a força divina, a força de Deus, que pode transformar os obstáculos em meio às dificuldades. Ela quem nos dá tranquilidade, mesmo nas horas difíceis. Foi ela quem inspirou a São Francisco de Assis palavras tão significativas quanto a essas. Irmão Leão, a perfeita alegria, ela consiste em padecer por Cristo, que tanto quis padecer por nós. Então podemos aprender com São Francisco. São Francisco foi um exemplo de amor. São Francisco foi um exemplo de obediência, um exemplo de um filho de Deus que preferiu obedecer e não deu ouvidos às coisas do mundo que assolavam. Então, possamos ser exemplo como São Francisco. Então, pela virtude de São Francisco, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar as tentações, as dificuldades da vida. E também Ele nos dá a firmeza nas perseguições, nas tribulações causadas por nosso testemunho como cristão. Às vezes o nosso testemunho, nosso testemunho como cristão, ele
acaba abalando muitas pessoas ligadas ao mundo. Acaba abalando ao mundo de certa forma. Então, vai ficando mais difícil, porque vai ter alguém que vai criticar, alguém que vai querer fazer com que você não busque. Sempre vai ter aquele tipo de amizade que vai querer te levar ao contrário daquilo que Deus ele pede. Então, que possamos seguir essa virtude, essa coragem necessária que Deus ele nos dá para enfrentar essas tentações. Então, foi com muita coragem que, com o dom da fortaleza, muitos santos e mártires desprezaram as promessas do mundo. Foi com heroísmo também que eles enfrentaram essas coisas mundanas, né? Então, com serenidade, foram carregando suas cruzes ao encontro da morte. E agora, na verdade, eles gozam da perfeita paz em união íntima com Jesus. Também nós temos de combater o bom combate. Lá em 2 Timóteo 2:6, podemos encontrar que Jesus pede para combatermos o bom combate, para poder a gente alcançar a vida eterna. Vivemos em um mundo cheio de perigos, de tentações, bem como de um relativismo moral e religioso que é o contrário das verdades eternas. A alma acha-se constantemente envolta nas tempestades de paixões revoltadas, maus exemplos que estão em toda parte e as inclinações do coração são sempre dirigidas para o mal. Então, resistir a tudo isso requer força de vontade e combate resoluto, sem tréguas. Ademais, as provações elas nos fortalecem para o combate espiritual. Por isso Deus permite que essas provações venham, porque elas nos fortalecem. Os apóstolos sempre estimularam os fiéis a enfrentá-las com coragem. São Pedro, ele vai dizer o seguinte: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos e em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Lá em 1 Pedro 4:12 a gente pode encontrar essa parte. Então, lá em Pedro 4:12, nos ensina que as dificuldades elas nos levaram à perfeição, que Cristo, em seu chamado, para sua eterna glória, ele nos diz o seguinte, lá em Pedro 5:10: depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis e vos fortificará. Então, Pedro, ele também nos ensina que a aprovação nos aperfeiçoará e nos tornará inabaláveis. Então, é importante a gente não se deixar perturbar no fogo da aprovação. Não se desesperar, não perder a paz e a calma, pois é isso que o inimigo ele tenta, é isso que ele deseja, que acabamos nos deixando levar pela perturbação e pela falta de calma e pela falta de paz. Então, o remédio para tudo isso é a fé, é a humilde aceitação da vontade de Deus e crer que no exato momento Deus ele vai nos dar a vitória e que algo desagradável que está acontecendo vai passar e que na glória eterna seremos todos recompensados e viveremos como os santos na paz com Jesus Cristo. E São Paulo ele nos ensina o seguinte: em todas as circunstâncias dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 5:16, podemos conferir lá, tá bem? Então, para finalizar, é preciso fazer esse grande e difícil exercício, é dar glória a Deus na adversidade, nos momentos difíceis, nas provações, é glorificar a Deus. Temos que glorificar a Deus, rezar por muitas vezes, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, até que a alma ela se acalme e se abandone nos cuidados do Senhor. Essa atitude muito agrada a Deus, pois é a expressão da fé pura de quem se abandona aos cuidados de Jesus. É como a fé de Maria,
e a fé de Abraão, que tanto esperaram com toda a esperança. Tá bom? E assim poderemos agradar a Deus de maneira correta, assim como Maria e Abraão fizeram. Podemos seguir o exemplo de Maria. Maria é um exemplo. Então que podemos fazer como Maria, se abandonar no Espírito Santo, deixar com que Ele nos conduza, que podemos dar graças a Deus em todos os momentos e não reclamar. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos sigam no nosso Instagram.